Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Deixa eu fixar aqui o tema da live. O convidado Thiago daqui a pouco tá aí. Tá frio aí onde vocês moram? Gente, aqui tá um frio desgraçado em São Paulo. Vamos descobrir se o frio é bom pra saúde também. Ele já fala pra gente lá na live. Deixa eu ver se ele já entrou, ainda não. Vamos ver. Vocês já conhecem esse tema de biohacking? Alguém já faz alguma coisa disso em casa? Tem o Dr. João Vitor, que fala bastante sobre esse assunto também, o Dr. Vitor Azini. E hoje vem o especialista em inovação, Thiago Pereira, especialista em biohacking, para bater esse papo com a gente. Anotei umas perguntas bem massa aqui para fazer para ele. Vamos ver se ele já entrou. Ainda não. Deixa eu ver se ele me respondeu aqui no WhatsApp. Que eu falei que eu ia entrar 8 horas. Daqui a pouco ele tá aí. Eu tô fazendo várias coisas aqui ao mesmo tempo, gente. Tá tendo aula da faculdade. Tá rolando aqui a aula no meu notebook. Óbvio que eu não tô assistindo, né? Vou fazer live na hora da aula. Mutei aqui pra ninguém ver que eu tô fazendo live. E tô deixando o povo falar sozinho. Deixa eu ver se ele viu aqui, se ele já pediu pra participar. Ainda não. Deixa eu avisar ele aqui no WhatsApp que eu já entrei. Pronto. Quem falou que tava com calor aí por conta dos treinos do Caipira Louco? Puta que pariu, viu? Eu tô indo na academia de manhã, 6h30, porque eu percebi que se deixasse pra ir mais tarde, daí eu não ia, ficava enrolando, tal. Pra mim tem que ser a primeira coisa que eu faço no dia. Aí agora tá indo, mas tá pesado os treinos dele, viu? Ó o Thiago aí na área já. Thiago, pede aí pra entrar. Aí. Pronto. Deixa eu deixar as perguntas aqui que eu separei pra ele no jeito. Oi, Thiago, tudo bom? Oi, Jade, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos aí que estão escutando a gente. Boa Opa, noite. minha câmera tá errada, o que que aconteceu? Tá nada, tava certinho. Olha, para mim tava no escuro aqui. Opa. Você não tem visão noturna? Ainda Pois não? é. Pois é, eu não tô me vendo, mas como é que Você tá? A não tá se câmera mudou? vendo? Não, não tô me vendo. Deixa eu entrar, sair e entrar de novo. Pera aí. Tenta, porque eu tô te vendo, o pessoal deve estar te vendo também. Aqui, ó, quem mandou que tá na carnívora e comeu uma goiaba, essa é a menor das preocupações. Recomeça, ainda bem que foi uma goiaba, né, e não uma goiabada. Melhor a goiaba. Sem neura, gente. Vamos ver, o Thiago tá voltando. Tá se vendo agora? Olha, não estou, mas eu vi na gravação aqui que tava Ah, tranquilo, que você tava me vendo, então tá manda tranquilo. joinha aí, pessoal. Você tá me vendo? É, tô te vendo. Se o pessoal tá me Então, vendo, tá ótimo. Manda ver. Vambora, vamos tocar o barco então aí. vamos embora. Beleza, então vamos fazer a live no escuro aqui. Se apresenta para quem não te conhece, eu já falei um pouquinho sobre você aqui antes de você entrar, mas para quem ainda não conhece, primeiro que muita gente não deve conhecer teu assunto. E para quem não conhece a pessoa do Thiago, se apresenta aí para o pessoal. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Pereiras. Me formei em Educação Física pela Federal de Viçosa. Trabalhei um tempo em academia. Trabalhei até que eu comecei a trabalhar com inovação. Eu fui agente de inovação do governo de Minas por quase 2 anos. Ó, E antes de eu sair, eu tive uma conexão direta com o biohacking. Eu tive um período até depressivo, inclusive, e que uhum. entender mais sobre o biohack me fez ver um pouco o mundo de uma forma diferente e a possibilidade de hackear não apenas questões do nosso corpo, mas da nossa mente.
E aí comecei a trabalhar com treinamento, consultoria. Hoje eu sou consultor em inovação, sou biohacker, falo do tema desde 2018, quando Legal. poucas pessoas falavam, né? E hoje eu fico muito feliz de ver essa comunidade toda se formando. Tenho um site, tenho um e-book, trabalho com produtos digitais, dou minhas consultorias, tenho uma mentoria que eu faço, que é a mentoria modo beta, que é para ajudar as pessoas a lidar com esse novo mundo, né? E o biohacking é um dos temas da minha mentoria e um dos temas que, na minha visão, fundamental para quem quer viver no chamado mundo VUCA, né? Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Fundamental. Legal. Bom, quando eu falei que a gente ia conversar sobre esse tema, muita gente me perguntou o que é biohacking e eu falei, ó, aguenta o coração aí que na live ninguém melhor do que um especialista para explicar. Então vamos começar pelo básico aí. Explica para o pessoal o que é biohacking. Então, no conceito, tem vários autores e muita gente fala sobre o conceito. Basicamente, o biohacking, numa definição simples, é a arte ou ciência de otimizar a corpo, mente e vida, ou seja, você hackear o ambiente externo e interno para você atingir aquele objetivo. E hackear, gente, só para ajudar a entender o conceito, hacker não é o cracker, há uma diferença de conceito. O hacker é aquele que entende perfeitamente algo e o cracker é aquele que entende perfeitamente algo e usa esse conhecimento a seu favor. Então, o hacker é aquele que entende perfeitamente algo. O biohacker é aquele que entende perfeitamente a sua própria biologia. Lembrando, gente, que não é controle, é gestão, tá? Tem uma diferença muito grande. Valeu, Osmar, Isso Mário, para todo seria mundo. algo que você aplica para você ou, por exemplo, todas as pessoas são iguais? Então, você entendendo o funcionamento do corpo humano vai servir para todo mundo uma mesma orientação? Por exemplo, eu me formei em educação física, então desde sempre eu estudo sobre corpo humano, fisiologia. Então acaba que esse conhecimento, o profissional de educação física passa para os seus clientes, seus alunos. No caso do biohacker, é quando você junta mais de um conhecimento, porque é toda a sua biologia. Então é desde aspectos mentais, aspectos físicos. Então o biohacking, ele é aplicável para todo mundo, né? Todo mundo pode aplicar, a gente vai falar daqui a pouco pequenos hacks, mas é um fato que cada pessoa tem uma máquina, cada pessoa tem um software, né? Cada pessoa tem um algoritmo, só que claro que tem alguns pontos que são semelhantes. Por exemplo, todo mundo tem um corpo caloso no seu cérebro. Ponto. Agora, claro que cada um tem seu mapa mental, cada pessoa tem as suas experiências, então existe essa diferença. Existe as individualidades, tá bom. E aí eu queria te perguntar o seguinte, bom, você trabalhou bastante tempo com atividade física, eu aqui falo muito sobre nutrição, não seria o suficiente, de repente, a gente só olhar para a nossa dieta e praticar uma atividade física, ou tem mais coisas que a gente pode fazer e por que a gente deveria ir além disso? É muito poderoso. Fato, se você realmente fizer um exercício físico e se alimentar melhor, você consegue melhorar seu resultado, não só no aspecto mental, mas no corpo. Só que é muito difícil, né? Por quê? Porque nós temos um algoritmo muito primitivo, porque nós fomos moldados pela lei da selva. Então, o que acontece? É difícil uma pessoa iniciar atividade física, ou mesmo comer de forma organizada. Então, assim, seria o ideal. Só que no biohacking você traz mais possibilidades para fazer além disso. Eu diria que se a pessoa pedisse um biohacker para mim, eu ia falar, ó, cara, começa comendo direito e faz exercício. Pronto. Começar pelo básico. Isso, back to basic, primeiro, básico, para então você pular para outros aspectos, como nós vamos falar aqui sobre nootrópicos, sobre pequenos hábitos no seu dia, porque melhora mental, gente. O corpo todo, ele está todo conectado, tanto no aspecto mental, quanto nos órgãos, todos têm as suas individualidades. Muito bom. Acho que a gente tem um discurso bem alinhado, porque o que eu digo assim, não adianta você já querer saber quais suplementos você usar, quais nootrópicos você vai utilizar, sendo que você não está conseguindo nem ajustar a sua dieta, não está furando os seus treinos. Então, primeiro acerta o que é básico, e aí acho que é até interessante a gente já entrar nesse assunto, né? Quais são os hacks que a gente consegue implementar no dia a dia? Porque quando a gente digita biohacking no Google, aí vem o vampiro lá do Vale do Silício, o outro que está imerso
numa banheira de gelo. Eu não tenho nem banheira na minha casa aqui, como a maioria das pessoas é a gorducha ali só. Então, muita coisa a gente já não consegue implementar, né? Quais são os básicos que qualquer pessoa que está ouvindo essa live hoje consegue colocar em prática? Fala o primeiro aí, a gente começa por ele. Olha, a gente já falou dois, né? Exercício e alimentação, começar pelo básico. Tá. Então, aí depois disso a gente pode buscar uma meditação, que é muito boa para neurogênese, aumento da capacidade sua neuronal, que é um mito, né? Que as pessoas acham que você nasce com uma quantidade de neurônio e morre com a mesma quantidade. Isso não é verdade. Você aumenta. Meditação, dieta à prova de base, ou dieta que envolve as chamadas gorduras boas. A gente tem também cortar certos aspectos da nossa dieta tradicional, como glúten. A gente tem a questão do jejum, né, que é muito falado e muito simples. A gente consegue aplicar, mesmo que inicialmente com 8, 10, 12 horas de jejum. Outra questão também que a gente pode fazer... Vamos voltar primeiro na meditação, aí a gente vai falando de um por vez. Porque assim, quando fala meditar, parece meio óbvio, né? Senta lá, medita e tal. Mas na hora que você vai realmente colocar em prática, você trava. Primeira pergunta, assim, tem tempo de meditação? Eu posso meditar por 1 minuto, eu vou ver resultado? Tem que ser por 5, por 10? Eu tenho que estar sentado, eu tenho que estar em contato com a natureza? Pode ser deitado, o olho tem que estar fechado? Então fala um pouquinho da meditação, de modo geral, como que ela funciona. Vamos lá, meditação. É o ideal estar na natureza? Com certeza. É ideal ter um local tranquilo? Com certeza. Só que o primeiro ponto é você treinar a sua mente para aquele hábito. É que nem exercício físico. Ninguém começa fazendo exercício físico e sendo super prazeroso. Então, é um processo de treinamento, de educação um pouco do seu cérebro. Você começar talvez usando um aplicativo, usar um som, uma meditação guiada, e você trabalhar um pouco a questão da sua respiração, você começar fazendo que seja 5 minutos por dia. Tem pessoas que começam fazendo mindfulness, que é o foco, o super foco de alguma coisa. Então, assim, ninguém começa... Eu acho que as pessoas precisam... A gente precisa desconstruir a ideia de que todo mundo já começa fazendo tudo perfeito. Existe um tempo, o próprio Malcolm Gladwell já fala. No caminho, né? Exato, 10 mil horas, né? A gente tem um tempo de treinar. Então, assim, é você continuar que nem nas redes sociais, postagem, conteúdo, é uma constância, né? E isso é muito difícil para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro foi moldado pela lei da selva, que é do tipo, cara, sobrevive e passa a ser material genético para frente. Então, a gente tem isso, acho que é importante as pessoas entenderem essa limitação inicial e começarem a trabalhar. Você me fez mais algum ponto da meditação, não sei se eu respondi todos. Não, acho que é basicamente isso. E se é algo que a gente deveria fazer diariamente, por exemplo, igual atividade física, igual comer certo, para que a gente veja resultado. Sim, se você conseguir, eu diria assim, comece fazendo pelo menos 2 vezes por semana, 1 vez por semana e vai acrescentando, porque automaticamente a meditação vai ser algo prazeroso, é igual exercício. No início dói, o cérebro fica falando, cara, você tá morrendo? Por que você tá doendo tanto? Entende? É literalmente, o cérebro pira, porque exercício físico era para sobrevivência, agora a gente faz porque a gente quer sobreviver, viver mais. E a meditação é a mesma coisa. Peraí, por que você não tá pensando? Por que você não tá pensando na sua presa? E a Célia perguntou da posição. Olha, a posição, ela não tem que ser maravilhosa. Você tem que ficar numa posição que não te incomode. Eu vejo muita gente dobrando a perna. Tem que ser uma posição confortável. Horário adequado seria muito seu. Por exemplo, eu gosto de meditar pela manhã. Logo depois que eu acordo, depois que meu software começa a ligar, né, meu computador começa a ligar, eu falo, agora eu vou meditar, vou pensar nas coisas boas, ou pouco antes de dormir, que é quando você está nesse período inconsciente. É bem legal. De manhã eu não gosto muito, eu prefiro mais à noite, antes de dormir, aqueles minutinhos assim, porque me relaxa. Pra você ver, cada um tem o seu jeito, né? Eu já prefiro tentar antes de dormir, aí eu já me sinto mais relaxada. Às vezes, no meio da meditação, eu tenho muito disso, de dormir. Então, eu já embalo no sono. Tá certo. Ajuda bastante. E é um período muito do inconsciente, né? Na verdade, assim, é um período excelente para você mentalizar coisas boas e
usar, porque é o período mais que a gente está quase inconsciente, né? Uhum, legal. Bom, aí vamos falar um pouquinho de jejum. Tem um jeito certo de fazer, de acordo com a individualidade de cada um, para você ver um resultado, tem que ser um jejum super extenso, ou esses curtinhos durante o dia valem de alguma coisa? O que você acha? Sempre. Os curtinhos, a partir de 12 horas, tem um resultado excelente, assim. Tipo, Uhum, se quem quer começar a meditar, pensa que você vai fazer aqueles exames que são importantíssimos para o biohacker, né? Onde uhum. não é medido, não é melhorado, como diz o Peter Drucker. Sim, Então, sim. 12 horas é o mínimo. Aí tem variações de jejum, né? Esses dias mesmo eu estava lendo algumas coisas sobre jejum. E existe uma variação de jejum de insulina e jejum alimentar, né? Tem uma parada assim, talvez você possa até me esclarecer mais, Jade. Mas o Uhum, fato é que o jejum é algo normal do nosso corpo, porque sim. lá na lei da selva, a gente não comia todo o tempo. A gente comia quando tinha comida. E o nosso corpo desenvolveu um software maravilhoso, tipo, não tem, cara, acumula, come o máximo que você Uhum, pode. Só que o sim. nosso hardware, nosso corpo, não entendeu isso. Vai no supermercado, chega lá e quer que ver? Tem Aquelas muita coisas abundância, doçosas, né? Hoje tem muita muita abundância. disponibilidade. E aí Por o isso que eu cérebro acho bacana que pira. carnívora, por exemplo, ou mesmo dieta de baixo carboidrato, é bem tranquilo a gente fazer de 1 a 3 refeições por dia, né? Sim, Então isso sim. ainda possibilita lá um jejum de 12, 18 horas, dependendo dos intervalos que você faça entre uma e outra, né? Não, com certeza. E aí tem as variações. Por exemplo, eu conheço pessoas, tem o próprio Hugo mesmo, ele fez jejum de insulina, né? Pelo que eu vi acompanhando Sim, sim. dele, tomando chá, tomando café, ficou muito tempo. Uhum, Eu particularmente, eu não gosto, acho que é um pouco do meu metabolismo, então eu uhum. prefiro, Eu também não sou pelo fã. menos 2 vezes por semana, faço um jejum mais curto, de 12 horas, 14, dependendo do dia, e Uhum. pelo menos 1 vez por mês eu faço um jejum mais longo, que aí tem os efeitos, né, gente? Tem aplicativo, você acha aplicativo Sim. que mostra os benefícios, acho que é App Zero, que fala os benefícios do Tem o jejum. Zero, tem vários aplicativos de jejum. Exato. Então, Legal. assim, Isso é uma das coisas utilizadas dentro do biohacking, então, né? A prática sim, do jejum sim. intermitente. Sim, é usar ferramentas, tecnologias, estratégias para você Uhum. ser a sua melhor versão, cara. Acho que muita gente se compara com os outros. Não, você tem que ser a sua melhor versão. Então não significa, Beleza. por exemplo, às vezes uma pessoa não consegue fazer jejum de 15 horas. Cara, começa fazendo de 10, de 8, de 12, vai evoluindo. Tipo, é Uhum. realmente uma Vai conhecendo programação o que você teu precisa corpo, fazer. né? Exato, exato. Legal. E sobre respiração, que eu acho que é algo que é pouco falado, e a gente tem lá o Wim Hof, que é bem famoso pelas técnicas dele de respiração, né? Faz sentido a gente investir em alguma coisa assim, ou é só para quem já é mais avançado mesmo? Não, totalmente. Claro que o Inhofe ele popularizou um pouco a questão da respiração, gente. Mas a Uhum. respiração é o primeiro ato que a gente faz antes até que alimentar. Duas coisas que a gente não consegue ficar sem, literalmente, assim, muito tempo, pouquíssimo tempo: hidratação e respiração. Aí, que é nosso processo químico-físico pela nossa máquina. Então, a Uhum. respiração é algo muito subestimado. Acho que as pessoas não. A gente está numa vida tão corrida, tão estressada, que a gente não para dar aquela respirada profunda, fazer toda essa troca físico-química. Então, a respiração é muito subestimada. O Wim Hof ele criou um método que tem pesquisa científica por trás. Essa Uhum. questão de oxigenação que ele promove junto com o banho gelado, o apoio de braço, tem até aplicativo, Sim, é uma metodologia que tem um aspecto muito interessante no aspecto cerebral. Ano tá. passado, eu fiz 60 dias do método Wim Hof, eu acordava, fazia os 30 ciclos de respiração e depois eu tomava banho gelado, fazia o apoio de braço e o banho gelado. Gente, é algo, você parece que você está um pouco, não é nem uma palavra tonto, mas Uhum. você realmente tem uma ativação diferente Sim, cerebral sim. que é muito legal, sabe? Eu não vou entrar em aspectos como eu conheço algumas pessoas que envolvem questões espirituais. Eu não gosto, eu falo da questão científica. É um Tá. fato que melhora a oxigenação cerebral sua.
Então, Legal. vale E a hoje tem pena. bastante vídeo aí. Lógico que não dá tempo de a gente falar sobre isso, explicar, Claro, ensinar como é que faz, porque não é o tema da live. Só para sim, isso. Mas tem bastante, para quem se interessar, procurar lá o Wim Hof no YouTube. Tem vários vídeos, inclusive em português, ensinando a fazer a técnica. É bem interessante para quem gosta sim, aí de fazer testes e conhecer coisa sim. nova, né? Vale bastante a pena. Vamos falar um pouco do banho gelado também? Os benefícios Banho, por detrás da prática? poxa, o banho gelado tem inúmeros benefícios, né? Tem a questão da pele, tem a questão também do sistema imunológico, tem também a questão de diminuir a temperatura corporal. Assim, eu sempre falo que o banho quente e o banho gelado são duas faces da mesma moeda. Tudo depende Tá. de como que você pode usar para você. Por exemplo, o banho gelado, ele tem uma questão muito histórica para nós. Tipo, realmente a gente consegue sobreviver mais tempo, melhorar o sistema imunológico, melhorar o fluxo sanguíneo, e aí a gente consegue ver do outro lado o banho quente, que relaxa, melhora. É só você lembrar dos dois processos que a gente tem de aumento e diminuição do fluxo sanguíneo, né? Que é a questão de, nossa, agora eu esqueci o nome, termo. Mas assim, na própria atividade física tem esse processo de diminuir o vaso e aumentar o vaso. Então, Uhum. se você souber usar o banho frio a seu favor, ele tem muitos benefícios. Só que é o que nem eu falo, gente, vão com calma. Tem gente que já quer pular na bacia de gelo, ser um enroque, calma. Começa tomando. Eu sempre dou uma dica. Não, Começa juntando dinheiro para comprar a banheira primeiro, isso. Pode começar trocar a tomando. gorducha. Pois é, tipo, eu ainda atendo, por meio de uma startup que eu sou parceiro, em termos de atividade física, que eu gosto, assim, eu sempre gostei da minha área muito, sou muito grato. Eu aprendi que o início tem que ser banho quente e no final banho gelado. E aí a pessoa, com o tempo, ela vai se adaptar e É vai o que eu pular para o banho gelado. faço. Até E que porque eu tem. tomo banho só com água, né? Então eu tomo o banho com água quente no início, por quê? Porque a gordura do cabelo com a água Sim, quente ela vai descendo para todo o comprimento. E aí no exato. final eu tomo o banho bem gelado, concluo com banho gelado porque ele funciona como um condicionador para o cabelo. Exato, Então é perfeito. exatamente como eu faço. Ó, a Babi falou, é constrição e dilatação. Obrigado, Babi, é isso mesmo. É porque exatamente, gente, tem isso, tá? Tem muito isso. Uhum. O banho gelado, ele tem uma parada de constrição e o banho quente de dilatação. Então, percebam. É tão engraçado isso que eu fiquei 60 dias fazendo. No É. final, eu começava a ter dor de cabeça, porque eu ficava travando, né? No início, a gente começa a travar, Uhum. tá muito gelado, isso gera uma Sim. constrição violenta, tem que tomar cuidado. Então, tudo, Uhum. é que nem eu falei, se conheça, autoconhecimento e vai evoluindo. Uhum. Mas Maravilha. sugiro os dois. Os dois são, Legal. são benéficos. E para produtividade, né? Porque a gente tem uma vida bem corrida, dá conta que eu, por exemplo, estou fazendo live, estou assistindo aula da faculdade ao mesmo tempo. A gente está sempre fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo. O que a gente pode fazer em termos de produtividade quando o assunto é biohacking? Olha, esse tema é um tema delicioso que eu gosto muito de falar. Eu sempre achei que o multitasking existia. Eu não acredito 100%. Na verdade, não existe. Você sempre faz uma coisa com mais atenção que outras. Sim, Para sim. produtividade, tem uma pessoa que eu gosto muito, já estou falando os autores aqui, é o Tim Ferriss, ele fala muito de produtividade. E ele tem uma Uhum. frase que eu amo, que eu tenho assim na minha parede do meu escritório, que é no final do dia você precisa se questionar se você está caçando ratos ou zebras. Resumido, trocando isso, assim, você precisa realmente analisar a chamada lei de Pareto. Realmente Tá. analisar os 20% das atividades que está fazendo que está gerando 80%. É, Uhum. hoje eu não acredito em fazer muitas atividades. Eu acredito em fazer poucas, mas fazer com qualidade. Porque Uhum. a gente é que nem um computador, gente. Vocês abriram já Não dá para dar 15 atenção para páginas. tudo, né? Não dá. Você abre 15 páginas, uma página você vai resolvendo. Então, se você quer realmente resolva uma coisa por vez.
E Uhum. principalmente pessoa criativa, eu sou uma pessoa criativa, a gente se ferra pra caramba, porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo. E não dá, você tem que. O nosso cérebro, claro que estão conectados do lado direito e lado esquerdo pelo corpo caloso, mas Uhum. acaba que a gente tem habilidades diferentes no cérebro que se complementam. Então a gente tem que ter uma organização do tipo, eu preciso terminar isso, até porque a questão de tomada de decisão, a questão de sentimento, é numa porção cerebral que não é no neocórtex. Então, é importante na produtividade o pessoal entender, falar assim, o que que eu vou fazer que vai mudar meu dia? Por exemplo, Uhum. hoje ontem, 3 horas antes de dormir, eu faço meu planejamento do outro dia. Eu falei, pô, Ah, isso é amanhã é a legal. Então, live antes de e dormir, você já pensa o que sim, tem para o dia seguinte, tá? sim. E o que você vai fazer do outro dia que vai fazer diferença do seu dia? Por exemplo, o Tá. meu era fazer atividade física, dar uma corrida antes, tomar banho gelado, fazer a live com você, e eu tinha uma reunião importante do evento que eu vou organizar. Então eu já Uhum. coloquei o que para mim Essas eu não tenho que fazer no podem meu dia. deixar passar, né? O resto a gente Não, vê o que dá para fazer. exato, porque senão você vai frustrar. Você vai ficar com frustração do tipo, eu não fiz o que eu deveria fazer. Então, é Uhum. listar aquilo que você quer muito fazer, que aí você vai Uhum. ter essa importância, sabe? Porque senão, cara, se eu listar coisas que eu preciso fazer no mês de setembro, eu vou ter vários cadernos, entende? Não, Sim. é louco isso, né, Jade? E digo mais, tá, gente? Porque aí tem uma questão associativa. É igual meta da sua vida. Tem gente que tem Uhum. 100 metas da vida inteira. Não, escolhe 8 grandes metas da Sim. sua vida e Cumpre foca sua essas, energia. depois foca no resto. Exato, exato. Legal. Eu penso da mesma forma, assim, eu também procuro me programar um dia antes, e aí já penso o que não pode faltar, então falar, amanhã tem que fazer isso, tem que sair. E aí eu procuro também me comprometer com aquilo que eu falei que eu ia fazer e cumprir, porque eu percebo que se não sair como planejado, eu começo a ficar desmotivada. Então é Exato. aquela coisa assim, ah, eu vou fazer tal coisa e não faz, e se você não faz isso uma vez, beleza. Porque você fala, ah, hoje realmente não deu, você coloca uma justificativa. Quando você faz isso vários dias seguidos, de não dar conta de fazer o que tem que fazer, de não cumprir nenhuma tarefa, você fica com uma sensação muito grande de impotência, Exato. você começa a se sentir fracassado. E eu acho que é a mesma coisa com a dieta aqui, fazendo um paralelo. Se você fura Sim. uma refeição, você fala, puta, foi só essa, mas amanhã, a próxima refeição eu já vou voltar. Agora, quando você fica uma semana, um mês, com um negócio totalmente descontrolado, vem a sensação de fracasso, de você não estar conseguindo dar conta do negócio. Então, quando você se comprometer com alguma coisa, foca no que é essencial, mas realmente faz aquilo, né? Não, perfeito, com certeza. Inclusive, é algo parecido como dizer sim e dizer não para os projetos dos outros. Tem uma Uhum. frase do Dave Silvers, empreendedor norte-americano, que fala: If not a hell yes, it's a no. Então, assim, também Sim. o Tim Ferriss fala do tipo, Uhum. não dê sim para projetos que você não tem um hell yes, entende? Então, Sim. é a mesma coisa, entende? Então, Porque a gente tende a se produtividade é isso, comprometer com tudo, né? Então com aí, tipo, tudo. te chamam para um monte de coisa, você vai topando tudo. Te pedem um monte de coisa, você topa tudo. E aí quando Exato. você vê, é igual quando alguém me fala assim, ah, Jade, me dá um estudo para não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, cara, se é do teu interesse, vai lá e procura, Vai porque eu não atrás. vou parar minha vida para procurar um negócio para você, sabe? Então, assim, tem Exato. coisa que você não pode ficar se comprometendo 100% com os outros, porque senão você deixa realmente de fazer essas coisas. E é engraçado porque as pessoas te engolem com muita facilidade. Imagina se todo mundo que te conhece te pede alguma coisinha, te convida para alguma coisa. Se você conhece uma pessoa que tem uma família grande, ou que conhece muita gente, ou que trabalha com muita gente, tá fudido. Você não dá Com conta, você não certeza. vai ter produtividade nunca para fazer suas coisas, né? E isso eu diria que é um game changer absurdo para a produtividade, sabe? Começa Uhum, dizendo não para aquilo que você não quer e tem uma uhum, dificuldade cerebral, né? Porque nosso uhum, cérebro emocional, ele é responsável pelo sentimento e tomada de decisão. O neocórtex é pela linguagem. Às vezes você sente alguma coisa e não fala. E uhum. aí que tá todos os problemas, supressão. Aí Sim. você às vezes quer dizer um não, você fala um sim, fala, cara, você tá se matando, velho, E eu sabe? Isso é percebo que as biohackear pessoas também. têm muita dificuldade de falar não, assim, não pro chefe, não pra família, não pro Sim, esposo, tal, sim. pra quem oferece alguma coisa.
Então, é Total. treinar, né? É você tá com... Aí Treinar. volta um pouco no mindfulness que você falou. De na hora que... Sempre que alguém me faz uma pergunta, é o momento em que eu tento estar mais atenta. Porque aquela Sim. resposta depende de um sim ou não que pode comprometer o meu tempo. Então, é quando eu tenho que estar mais atenta quando alguém me faz uma pergunta que vai me comprometer, né? Com certeza, é sentir aquilo ali e transformar em linguagem, né? É porque senão fica Uhum. marcado, né? Tipo, tem uma frase, só para fechar isso aqui, É. o Tony Robbins, ele fala, o que é sentido jamais é esquecido. Então, se você toma Uhum. uma decisão, sente aquilo ali, e aquilo não vira linguagem porque você quer de verdade, fica marcado, e aí Uhum. desanda. Beleza. Bom, uma coisa que eu queria te perguntar, quando a gente fala de mudança assim na alimentação, a gente costuma ver até que um resultado que seja em curto tempo, né? Atividade física já costuma demorar um pouquinho mais, né, para você ver um resultado de uma hipertrofia, por exemplo. Mas a mudança da dieta, você começa a se sentir melhor, é meio que rápido a resposta. Então você Sim. sabe que você está no caminho certo. Agora, quando a gente fala dessas outras coisas, tipo do banho gelado, da respiração, da produtividade, da meditação, eu acho que é um pouco difícil a gente ver resultado a curto prazo. Você concorda? Sim, alguns demoram um tempo para o seu corpo processar aquela informação, né? Igual você falou, Uhum, alimento é a relação de input e output, entrada e saída. É igual uhum, começar a falar o que você pensa, a começar a alimentar com o que você quer. Automaticamente é um input e output, e na engenharia, né? Entrada e saída, que é muito uhum, rápido. Agora, por exemplo, você vai fazer um jejum, cara, não é da noite pro dia que vai ter resultado, é duas, uhum. 3 semanas. Ah, banho gelado, cara, Eu depois de acho que você é algo enfrentar. mais para longo prazo, é isso? Eu diria médio prazo. Longo Tá, prazo, aí já é talvez reprogramação, tá, talvez você mudar a linha de dados que você tem, às vezes, familiar, então é mais complexo. Agora, tá. médio prazo, sim. É que você tem que Legal. romper, é a primeira lei de Newton. É você fazer o esforço para romper a inércia. E aí que tá o Uhum, problema, porque nosso cérebro, toda oportunidade, cara, vai uhum. sobreviver, cara, fica de boa, entendeu? E aí eu acho que vai muito da constância também, né? Porque é aquilo, vamos supor, eu faço hoje lá, eu me interessei por essa respiração do Wim Hof. Aí eu vou lá e procuro no Google como é que faz. Aí eu faço, tipo, 2, 3 dias. Eu não vou ver resultado disso. Eu imagino, tipo, pô, aí você já tá 2, 3 meses fazendo, de repente você vai Sim, notar alguma coisa. com Então, acho certeza. que vai depender de ser algo mais a médio prazo, como você falou, e desde que tenha muita constância também, né? Sim, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Se a gente fosse um computador, a gente teria linha de código e linha de dado. Ninguém vira diabético da noite para o dia. Tem toda uma Tá. linha de dados evoluindo aquilo ali. É a mesma coisa essa Uhum. questão. A gente precisa construir uma sinapse, um neurônio, tem que criar ponte. Então, assim, gente, não é fácil mesmo, não. Por isso que Uhum. exercício físico, eu sempre brinco com os meus colegas da educação física, gente, vocês têm que tratar o cara muito próximo, porque na primeira sabotada o cara pula fora, porque tem que construir a base do tipo, aquilo ali tem que ser algo fundamental para ele superar até a dor. Uhum. Maravilha. E aí, outra coisa que eu queria te perguntar, quando a gente vê, assim, principalmente os biohackers lá de fora, é uma galera que está muito ligada, assim, com plantas, com frutas, com os fitoterápicos e não sei o quê. Então, eu queria entender, assim, por que de repente, se esse pessoal está tão preocupado com a dieta, não estão migrando mais para uma dieta rica em carne? E eu fico um pouco com a impressão de que muitos deles trabalham com suplementação de produtos que são à base de planta. Então, eu queria saber da tua opinião, assim, é porque eles realmente veem um benefício nisso ou tem também uma parte financeira do negócio por detrás disso? Olha, eu diria que tem as duas coisas. Eu Tá, vejo muitas linhas de raciocínio tá. sobre esse tema. É, é que nem eu falei desde o início, cada um tem a sua própria biologia. Então, Uhum, é, claro que tem algumas pessoas se aproveitando, infelizmente, é que nem no neuromarketing, tem gente usando gatilho inconsciente o tempo todo para fazer você do outro lado comprar. Então, é a uhum, questão muito ética, essa questão. Tem sim uma questão política do mundo sustentável, tem amigos que são veganos e pessoas que são carnívoros. Eu, propriamente, uhum,
não vejo por que tirar a carne da minha vida, talvez Tá. harmonizar. Agora, o fato é que os biohackers, alguns usam isso sim, com certeza, do tipo, até pelo perfil, eu mesmo, lógico, eu não vou falar aqui, mas eu conheço Uhum. alguns que estão na área defendendo a, a ideia de biohackear, e eles falam, mas eu tenho muitas empresas de suplemento que me pagam para usar suplemento. Então ele pode Uhum. mostrar no Instagram que tá Uhum. comendo, tipo, é que nem quando eu aqui quando eu comer um doce aqui, tô saindo totalmente de dieta. Eu não vou postar no Instagram. As Uhum. pessoas fazem isso. Então, essa linha entre verdade e mentira, ela é complexa. Agora, eu diria Entendi. assim que pelo fato das pessoas terem acesso financeiro, elas fazem isso. Eu queria ver se elas tivessem uma situação que elas não poderiam escolher tanto essa questão alimentar e tivessem que ter pouco alimento, como era a lei da selva. Porque, assim, Daí eu comer não acho que carne. iam focar nos vegetais e nas frutas, iam focar no bicho, com certeza. Pois é, porque, por exemplo, não estou defendendo nada aqui, viu, gente? Tem uma questão Certo. necessária do mundo, sim, nós vamos ter que discutir isso em algum momento, mas o fato é que o Uhum. nosso cérebro evoluiu, foi comendo carne e cozinhando carne, tá? Tipo, isso é pesquisa, eu não estou falando nada contra, tipo. Uhum. Então, assim, eu acredito que há um meio termo. Eu acho que tem algumas pessoas realmente. Eu mesmo conheço uma amiga minha que ela, cara, ela come carne mesmo tendo alergia, mas ela come porque ela sente falta. Então, tipo, Uhum. ela praticamente é vegetariana, é vegana, mas ela sente falta às Uhum. vezes de uma carne. E aí Uhum. tem uma questão aí muito biológica complexa. Cada organismo tem o seu. Às vezes, Funciona de realmente, uma forma. às vezes a pessoa ela tem uma ancestralidade que, sei lá, ela evoluiu realmente não comendo carne, cara. Tipo, não comendo carne todos os dias. Então, é algo complexo. Eu acho que tem esses dois linhas que você falou. Tem a galera que está Uhum. aproveitando para vender suplemento, ganhar dinheiro, se posicionar. E Sim. tem a galera realmente que, cara, se comer da alergia, sente mal. E, cara, e aí é uma questão Tá biológica, né? respeitando ali a individualidade dele. Exato, individualidade biológica. Beleza. E aí, falando um pouquinho de suplemento, até hoje que eu estava estudando um pouco o assunto para live, eu vi que tem alguns biohackers famosos lá fora, que eles tomam assim 100 suplementos por dia, 60 suplementos por dia. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustada. Será assim, eu penso até do ponto de vista evolutivo, sabe? Será que a gente realmente precisa de tudo isso? Ou é mais pela questão de estarem querendo fazer uma coisa diferente, uma questão de repente, não conhecerem, não fazerem várias eliminações na dieta, como é uma dieta carnívora, e aí por conta disso pretendem suplementar alguma coisa? Porque às vezes você vê uns, por exemplo, que estão tomando cerveja, que estão comendo, às vezes, uma porcaria e tal. Então você fala, pô, você está usando tanto suplemento, mas algumas coisas da dieta que ainda poderia mexer, ainda estão fazendo parte do teu dia a dia. Então, fala um pouquinho dessa questão da suplementação dentro da área de biohacking. Essa área ela é polêmica desde quando eu estudava na educação física, porque Uhum. realmente, primeiro que a gente gosta de facilidade, né, Jade? É muito mais Sim. fácil tomar um comprimidinho. Pô, se tivesse um comprimido para Bom, se emagrecer e bem que ganhar eu vi uns massa, 100 comprimidos lá, eu prefiro comer 100 bifes pois é, mas o que que do que acontece? É engolir que tudo isso. não, pois é, mas primeiro tem uma questão de ideia de imortalidade, tá? Que daqui a Tá. pouco você vai acabar entrando em transhumanismo. Começou pelo Ray Kurzweil, que ele fez um É. documentário chamando Transhumano, que ele tomava essa quantidade de suplemento por dia, que ele queria reverter a questão química dele, entende? Tá. Então há uma tentativa de romper uma certa linha que, na minha visão, eu acho que ainda não é possível, tá? Tá. E tem uma questão também de necessidade de mostrar, né? Tipo, olha, quantos suplementos eu tô tomando, quantas necessidades. Tipo, às vezes na alimentação a pessoa conseguiria, mas é muito mais prático. Gente, é só lembrar Uhum. que nosso cérebro funciona rápido um, devagar dois. A gente sempre toma decisão quase inconsciente o tempo todo. Então, quando você vê, Uhum. é muito mais fácil tomar 30 suplementos por dia. Claro que hoje a nossa alimentação, os nossos alimentos, eu tenho irmãos agrônomos.
não está com a mesma qualidade. Os alimentos não estão com a mesma qualidade. É tudo. Desde verdura, salada, a dependendo da carne que você vai comprar. Tanto que tem a Uhum. carne grass-fed, não é à toa. Então, o que eu vejo é que há um mix das duas coisas. Por exemplo, a Uhum. gente pode até fazer um link. Existe suplemento alimentar e suplemento cognitivo, que é o nootrópico. Nootrópico Tá. é considerado suplemento cognitivo. Ou seja, é você suplementar, às vezes, uma falta do seu organismo, que aí pode vir a ser por uma questão de dieta, uma questão social, política, enfim, a gente tem muitas coisas. Fato é que o nosso cérebro gosta de coisa prática, coisa fácil. Se amanhã eu Uhum. falar que tem uma pílula que ajuda a emagrecer e ganhar massa muscular, vai ter um Quem que milhão de compraria pessoas. aí? Quem tá assistindo a live aí? Quem que compraria? Pode falar a verdade. Poxa, e essa Amanhã a gente solução de vende alguma problema? coisa, ô Thiago. Pois é, Vamos colocar farinha de frango moída em alguma cápsula pois aí, vamos é, vender para não esse é? povo. Aí, olha, para emagrecer talvez a gente até consiga, viu? Agora para ganhar massa muscular vai ser mais complicado. Mas Aí é a gente porque faz de isso fígado. é, Olha mas lá, é o pessoal porque compraria. Eu sei que vocês comprariam. lá, Vocês comprariam até claro. o batom da Kelly Key, que emagrece, eu sei. Ué, porque isso é neuromarketing, gente, é Uhum. neuromarketing. O nosso cérebro é muito primitivo, a gente gosta de coisa rápida. Nosso Gosta cérebro de, não gosta de gastar de energia, atalho, não. né? A gente não quer gastar energia. Se eu falar que tem uma pílula que vai emagrecer mais que você ficar um ano em academia, você vai querer. É nosso cérebro Uhum. falando, cara, pega, que é menos energia. Você vai viver mais, Uhum. entendeu? Legal. E eu acho que a indústria, de repente, se aproveita muito disso, né? De vender essa Nossa, facilidade aí. total, total. Gente, nossa, esse assunto da outra live, Jade, é impressionante. Cara, gatilho inconsciente o tempo todo, linguagem, não, é difícil, é foda. Legal. E aí aproveita então, fala um pouquinho das tendências, né? Que hoje que eu te falei, quando eu estava pesquisando sobre biohacking, eu fiquei assustada porque eu vi umas coisas assim que são totalmente fora da curva, né? Eu tenho uma pegada muito ancestral, então eu confesso que eu fico meio chocada quando eu vejo o pessoal chipando já um monte de coisa e bota não sei o que no olho, o outro fazendo transfusão de sangue e tal, eu fico meio em choque. Fala um pouquinho das E, tendências aí que você tem acompanhado. olha, as tendências hoje, eu ia até fazer um levantamento aqui, porque o Uhum. biohack tem dois tipos que eu brinco, que é o raiz e o Nutella. O Nutella é o Hum. que a gente está fazendo, coisas No- simples, mas coisas que dão resultado. E o Uhum. raiz é aquela pessoa que está fazendo uma experiência em um nível assim, celular, ou num nível igual você viu lá, de, por exemplo, Peter Thiel investindo na empresa Ambrosia, que é para fazer essa troca sanguínea, do tipo, eu pegar sangue de uma galera mais nova para viver mais. Então, cara, a De gente repente, os realmente. veganos pegando sangue dos carnívoros, eu vendo. Pois é, não sei, eu te falo assim, é, a gente está caminhando realmente para o transhumanismo. Eu vejo assim que o É. biohacking ele é uma forma simples da gente melhorar nossa própria biologia. Mas o transhumanismo vai envolver máquina, vai envolver tecnologia. Existem já tendências do tipo muito wearable, muita medição dos nossos dados sanguíneos, Uhum. corporais. Você falou também a questão disso aí do, da transfusão de sangue. Tem também empresas no Vale do Silício que estão querendo simular suplemento de jejum. Tipo, você não quer fazer jejum? Toma isso aqui que você vai, Opa, esse vai daí me fingir que é jejum. interessa. Por Esse exemplo, daí eu gostei. não, pois é, por Você quê? vai Porque pra eles estão vendo. churrascaria e toma um comprimido que simula o jejum, pô. Esse daí eu vendo Exato. aqui. Não, porque o próprio processo de cetose que é gerado pelo Sim. jejum é um processo muito poderoso, né? A gente Uhum. queima um negócio de energia absurda. Outras tendências, tem biohacker fazendo teste para HIV, fazendo teste para... Por exemplo, eu postei lá no meu Instagram e te marquei do geneticista chinês que clonou Ah, esse assim. foi preso, né? Foi preso porque ele fez a CRISPR. CRISPR é um tipo de edição genética que é muito famoso, inclusive uma das referências do Brasil é a Isis Eite, que é uma amiga minha. Então, Uhum. ela
é uma técnica de edição, ou seja, esses meninos estão resistentes a HIV, a tuberculose, enfim. Então, existem várias tendências dentro do biohacking, desde o nível mais simples ao nível mais complexo. As pessoas estão fazendo experiência, por exemplo, de visão noturna. Tem pessoas, para você ter ideia, fazendo experimentos com pílula de cocô, entendeu? Então não é brincadeira. Hoje, para você ter ideia, só um parêntese bem legal aqui, hoje o custo de sequenciamento genético está muito mais barato. Porque hoje você paga R$ 200, você sabe sua ancestralidade, tudo. Então a tendência cada vez mais, o foco hoje é o ser humano, é o corpo humano. Antes era o computador. Eu falo isso nas minhas palestras, gente. O foco hoje é o corpo humano, o ser humano. Por quê? Porque a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter que aumentar a nossa capacidade cognitiva, que ela ainda não é limitada, mas assim quando a máquina passar, a gente vai ter que fazer um upgrade, que é o que o Ray Kurzweil fala. Por isso que essas pessoas estão tomando esse tanto suplemento, porque elas querem tentar sobreviver mais. É o que o Yuval Noah fala, que é a imortalidade. É felicidade, imortalidade e divindade. O pessoal tá querendo atingir, então, tá querendo passar do 100. Sim, não. Na verdade, eu já acho que a gente já está caminhando para isso, e já não é. Eu acho que a gente vai ter populações muito mais, que vão viver muito mais tempo, mais velha, porque hoje a genética, as possibilidades são gigantes. Hoje a gente mede tudo, eu consigo medir minha pressão arterial. Legal. E, bom, fala um pouquinho aí, você falou um pouquinho das tendências, e aí eu queria que voltar um pouquinho no passado, já que eu tenho bastante essa pegada de ancestralidade. Quais seriam os hacks dos nossos ancestrais, assim, que eles teriam adotado lá atrás? Nossa, essa pergunta é bem complicada, assim. Eu até brinco que os nossos ancestrais viviam um período de incerteza mais que o nosso. E outra coisa, hoje existem 5 bandos dentro do biohacking. Um deles é o biohack ancestral. Agora, uma coisa que eu diria, o pessoal até brincou aqui, passar de 100, não, tipo, idade, né? Na época do ancestral, com certeza as pessoas eram... o peso era quase que utilizado como combustível, né? A cetose corria solta, porque a gente comia o que tinha, não era tão acessível a questão de fruta. O coco provavelmente era uma das grandes ferramentas da época, porque o coco, né, a gente pega hoje os produtos gerados pelo coco, o coco ele ajuda desde o processo inflamatório, de bactérias, etc., como alimenta, como que dá também essa questão de equilíbrio. Vamos lá. De repente, as plantas que têm um valor medicinal, né? Hoje a gente conta muito com suplementação e com remédios, mas as pessoas antes aprendiam a manejar as plantas, né? E elas utilizavam isso de forma medicinal. Então, de repente, seria um hack ancestral. O sono. Hack ancestral, sono de verdade, porque igual a gente está conversando aqui, eu tenho um ring light aqui, um computador ligado, então isso já me atrapalha dormir. Então, assim, é o sono de verdade, eles tinham sono de verdade. Sol nasceu, sol se expôs, hora de dormir, hora de acordar. Então era meio que automático. Outra questão também é a questão do sexo. Eu acho que hoje a gente tem vários dogmas, vários limites. O sexo também era algo não apenas prazeroso, mas melhorava todos os aspectos do nosso corpo. Era algo que eles faziam em termos ancestrais. Deixa eu ver um outro ponto aqui. Acho que também viver em bandos de verdade, confiar nas pessoas. Então tinha uma questão do sentimento. Hoje a gente tá em tudo, mas não tá, sabe? Tipo, a gente tem as tribos, as influências, mas a gente não tem o nível de confiança que eles tinham. Porque provavelmente eles iam caçar e deixavam os filhos com gente que não conhecia, porque vai que eu morro, né, na caça. Tipo, eu não volto. Então, insegurança, incerteza era muito mais alta que a nossa. Legal. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre a luz azul, o impacto disso no nosso sono, né? Eu vejo que o pessoal hoje fica na tela do celular,
fica na televisão, no computador, já até a hora praticamente de dormir. E aí, o quanto isso acaba prejudicando nossa produtividade, nosso rendimento, nosso sono, nosso treino depois no dia seguinte. Eu diria assim, seja um biohacker, faz um teste. Uhum. Tenta colocar despertador no seu celular desde 10 horas até 11 horas. Vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir. E Ah, que uma hora legal, essa é antes, boa. essa boa, eu faço isso, gente, de verdade, dá muito certo. E Você colocar a se música dá mais uma chata. mensagem para ir dormir, então? Sim, sim. Aí o que que acontece? Uma hora antes, você já começa a desligar um pouco dessas máquinas. E aí você Uhum. pega um livro, vai descansar, vai ver uma coisa mais tranquila. Usa o óculos de luz azul, né? Que é o óculos Legal. laranja que eu tenho. Esse Nem tá aqui aqui. meu, ele não é laranja, mas ele tem o bloqueio da luz azul. Tem o bloqueio maravilhoso, Tem, então. Então o que que tem, aí ajuda acontece? bastante. Pois é, a gente precisa desbloquear disso, porque a luz azul, ela tem um impacto terrível para o nosso corpo, para nossa melatonina, que Lara Uhum. Araújo Eu vi falou que alguém ali, perguntou. porque perto das 9 horas, o nosso corpo não sabe que a gente está vivendo um mundo globalizado. Então, o que, que ele acha? Tá na Uhum. hora de dormir. 9 horas já começa a produzir a melatonina, os hormônios do sono. Só que o que Uhum. acontece? 9 horas, você vai jantar, você vai ver TV, você vai mexer no computador, você vai responder o Sim, WhatsApp. E aí, cara, não tem jeito, você fica um pouco ligado. A minha fica. dica é assim, 1 hora e meia antes de dormir, começa a desligar, de desconectar um pouco, não vê nem série direito, dependendo, Sim, sabe? eu percebo isso claramente, porque às vezes eu, que nem eu vou terminar essa live aqui, eu já falei pro Lucas, falei, a hora que acabar a live, a gente não vai mexer em nada, porque ontem à noite eu fiquei um pouco mais, um pouco além. E aí meu Nossa. sono já foi bem inferior ao que normalmente é. Hoje eu já acordei mais mal-humorada, de manhã eu já não tava com o humor que normalmente eu acordo. Na hora que eu fui treinar, eu fiquei um tempo assim, meio, sabe, tipo, dizzy, assim, Aham. meio tonta, com preguiça e tal. Por quê? Porque a qualidade do sono não foi a mesma. E nos dias que eu durmo bem, nossa, sou outra pessoa. Não, pois é, eu não sei de onde você tá falando, Jade, mas, por exemplo, eu tô aqui em Minas, tá quente pra caramba. Cara, Aqui dormir é tá uma frio, bosta. tá muito Pois frio aqui em é, São Paulo. nossa, não, tá chegando aí. Eu tava aí também, mas aí eu vim pra É. cá, falei, vou ficar de boa aqui que tá mais tranquilo. Então, qualidade do som tem a ver com a Sim, no luz, calor também faz o muita diferença. calor. O nosso corpo tem que diminuir a temperatura corporal para dormir, pra você Sim. entrar inconsciente, sabe? Então, assim, é desligar mesmo e ter um ambiente como é que é? Cortina blackout, Cortina temperatura boa blackout. no Para quarto, quem tem um ar-condicionado, eu planta. costumo colocar bem gelado antes de dormir. E eu não gosto de dormir com ele ligado porque fica barulho, me incomoda. Isso, Mas isso. aí eu desligo antes de dormir. Só de madrugada, se tiver muito calor, aí eu ligo de novo. Ó, a Camila falou do GABA. É um suplemento que eu adoro, tá, Camila? Suplemento cognitivo e Uhum, tipo, é muito mais cognitivo do que alimentar. Eu gosto uhum. bastante do GABA. Gosto mesmo, sou fã. GABA, arginina também é bem legal para melhora do fluxo sanguíneo, mas assim, tudo com Uhum. juízo, gente, tá? Sim. Evitem essa, como é que chama? Muleta. É uma muleta. Sim, sim. E para quem quer aprender mais sobre biohacking, aonde pesquisar? Porque em inglês já tem um material vasto, né? Igual você Sim. falou, desde 2018 que você está falando sobre isso. Eu tô no Instagram aqui desde 2017 e desde essa época eu já falava algumas coisas aqui de biohacking, de luz, de treino ao ar livre, de exposição solar, mais com a pegada ancestral. E aqui no Brasil, quem que são as referências? Essas pessoas têm curso, tem Instagram que vale a pena seguir, blog para ler, podcast. Dá umas dicas aí pro pessoal. Nossa, bom, isso é legal, que a comunidade hoje está bem maior, né? Bem, além de você e mim, né, e eu, né, eu também tenho bastante conteúdo no meu blog, escrevo bastante. Uhum, O Dr. João Vitor, que é um parceiro também, tem muito conteúdo, tem podcast. É, o Dr. Duprá também é bem legal, gosto bastante. Deixa eu ver uma outra pessoa tem também. o Vitor Azini, que fala bastante Vitor também. Azini também bastante. Ou eu diria que hoje tem muita gente. Acho que a comunidade Podcast Biohack tem só Brasil, sobre biohacking em português já? olha, só sobre
biohacking, não. Assim, eu, por exemplo, eu não falo Você só não vai sobre fazer um, biohacking. Thiago? Faz um Não, eu aí. tenho. Na verdade, assim, sabe o que que eu faço? Eu É. pego esse conteúdo aqui da live e transformo num podcast. Ah, E o meu legal. podcast chama Always in Beta, que é o para ajudar as pessoas a ativar o modo beta. Só que eu não falo só de biohack, né? Eu falo de Uhum. neurociência, neuromarketing, eu falo de criatividade, inovação. Tipo, eu ajudo. O modo beta é você estar em estado de melhoria constante. E aí tem que ter um pouco de tudo, né? Mas lá tem Sim, muito conteúdo sim. biohack. Falo Que bastante. massa. Muito bom. E aonde que a gente encontra teu podcast? www.tiagopereiras.com.br. Lá tem o Always in Beta Já tem podcast. vários episódios lá para o pessoal que quiser Vários ouvir? episódios, vários episódios. Jorge, tem muito tempo que eu tô colocando lá. No Spotify você acha também, só colocar Always in Beta. Eu tenho uma Uhum. plataforma que ela dispara em todos, Apple, Google, Spotify. Massa. Tipo, posso colocar meu site aqui? Eu coloco meu site aqui. Pode, pode. Senão depois amanhã também eu gravo stories lá e convido o pessoal para Ai, passa e eu convido o obrigado. pessoal. Hoje eu já falei Ótimo. que eu não vou gravar porque eu vou dormir. Melhor coisa que você pode fazer, isso. Aqui, senão eu fico no Instagram, meu direct é igual louça suja. Eu respondo todos, eu viro. Opa, quando eu olho de novo tem 30, 40, 50. Eu tento responder todo mundo. Então Não, imagina. mas tá certo. Mas tem que responder mesmo, porque cada resposta é alguém que você está impactando, é alguém que você está Exato, a mudando a vida de vida. alguém que tá mudando, né? Aqui, ó. Isso, Então o Thiago Camila. colocou, ó, Thiago Pereiras, né? É isso? Isso. Ponto Ponto com .com, ponto ponto .br. br. Beleza. Thiago, A queria te Camila falou, agradecer. Pode a falar. Camila falou do livro do Dave Asprey e fala assim, viu, Camila? Sim, O sim. Game Changer, mudando o jogo e a prova de café à prova de balas, tipo a prova de balas, é os dois livros dele. Uhum. Bom, fala muito. Beleza. Depois coloca lá uma relação de livros aí pro pessoal. Eu tenho no meu blog, eu postei Tem lá, lá? Ah, postei os então melhores, show. é. Só olharem lá no blog dele. Thiago, queria te agradecer aqui antes de fechar a live para dar tempo de você se despedir. E fala aí de novo para o pessoal, quem quiser. Você falou que tem consultoria, tem mentoria, né? Então fala Tenho, um pouquinho aí para o pessoal. Então, eu tenho uma mentoria que chama Mentoria Modo Beta, que eu vou abrir agora no mês de setembro 8 vagas. A mentoria Tá. tem 5 módulos. O módulo 1 é autoconhecimento, o módulo 2 é neurociência, o módulo 3, biohack inotrópicos, o módulo 4, criatividade e inovação, e o último, neuromarketing e antifragilidade. É tipo, ajudar as pessoas a ativar o modo beta. Estou gravando um Uhum. curso online que vai ser lançado no final de outubro. Que massa. Tem alguns e-books na Hotmart, inclusive um que é Guia do Cérebro. E só olhar no meu perfil, na minha bio lá tem todas as relações, descontos, possibilidades. Tem uma loja Muito bom. também, enfim. Estou à Maravilha. disposição. Tá bom. Bom, obrigada aí por ter cedido o teu tempo para falar desse assunto que é tão importante. Tenho certeza que o pessoal curtiu demais. E estamos aí. Em breve a gente marca uma outra para continuar esse papo. Com certeza, Jade, muito obrigado a sua disponibilidade, bom sono para vocês aí e Obrigada, obrigado ó. para Todo todo mundo mundo pra aí. cama, viu? Tchau, até Beijão, mais. Thiago. Até Beijão, mais. Tchau, tchau. tchau.